Pessoal, vamos lá. Tem só bendito é o fruto entre as mulheres. Você vê, público, as mulheres ela tem essa força, não deixa a peteca cair, né? Sempre. Ok. Vamos lá então. Temos 2 horinhas aí para passar a teoria geral dos direitos humanos, tá? Vamos anotar bastante para eu fazer o caderno de vocês aí, para ter a matéria no caderno para você poder estudar, acertar as questões, ok? Certo? Então vamos lá então. Primeira coisa que nós vamos anotar. Vamos lá então, vamos começar. Primeira coisa que nós vamos anotar. Então, esses direitos humanos que vão pedir para vocês, não são os direitos fundamentais lá da Constituição, tá? Lá é matéria de direito constitucional. Então, direitos fundamentais é matéria de direito constitucional. E direitos humanos é matéria de direito internacional. Não sei se você sabia disso. Tá? Quando se fala em direitos humanos é matéria intrinsecamente ligada ao direito internacional público. Tá? Então tem que fazer uma precisão terminológica aqui. Precisão terminológica, que eles pedem muito. O que são direitos fundamentais e o que são direitos humanos. Quando você fala direito fundamental é o direito que está na Constituição. Não tem direito fundamental internacional, há direitos humanos internacionais. Se esse direito está previsto num documento internacional, num tratado, numa convenção internacional ou no costume internacional, o nome dele é direitos humanos. Então, está na Constituição, são direitos fundamentais, estão em tratados internacionais, são direitos humanos. Qual que é a diferença disso na prática? A diferença é que isso não cai, tá? Despenca. Isso que eu vou falar agora não cai, não. Despenca. Qual que é a diferença? A diferença é que os direitos humanos têm valor igual para todas as pessoas, os direitos fundamentais não. Essa é a diferença. Quando você fala em direitos humanos, tem valor igual para todas as pessoas. Se você falar que a vida é um direito humano, todo mundo tem direito à vida. E a vida é um direito humano. Todo mundo tem direito à vida. Se você falar que a nacionalidade é um direito humano, e todo mundo tem direito a uma nacionalidade, para impedir de você ser apátrida, sem nacionalidade. Se você disser que a liberdade é um direito humano, todas as pessoas têm direito à liberdade. De igual maneira. Agora, alguns direitos que estão na Constituição, que estão dentro do rol dos direitos fundamentais, não são direitos humanos, porque eles não são iguais para todas as pessoas. Por exemplo, o voto. É um direito fundamental. Os direitos e garantias fundamentais na Constituição está do artigo 5º ao... Começa no 5º. O título da Constituição. Você tem que saber o índice. Já abriu a sua Constituição, o índice, o sumário? Já abriu o índice? Você tem que decorar aquilo ali. Dos princípios fundamentais, artigo 1º, 2º, 3º, 4º. Dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º. Título 2 da Constituição. Artigo 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º. Título 3 da Organização do Estado. Artigo 18, Brasília, capital federal, começa a organizar o Estado brasileiro. Até o 17, você está dentro do título 2 da Constituição. Dos direitos e garantias fundamentais. Então, o voto é um direito fundamental, é ou não é?
Tanto é que é cláusula pétrea. O voto direto, secreto, universal, periódico é cláusula pétrea. Estrangeiro vota. Conscrito no período militar vota. Menor de 16 anos vota. Não, então não é um direito humano. Percebeu? Direito de votar e ser votado. Direito humano ao voto. Está errado. Não tem direito humano ao voto. Porque você discrimina uma pessoa no voto, não discrimina? Discrimina o estrangeiro. Ele não é igual a você. O dia de votar, domingo, para eleger presidente, para eleger governador, para eleger senador, o estrangeiro fica na casa dele, não vai, não tem que fazer lá. Ele não vota no Brasil. É um direito fundamental, certo? Não é um direito humano. Então, por que cai muito isso? Porque os direitos humanos têm um plus, pode anotar, em relação aos direitos fundamentais. São mais amplos. A amplitude dos direitos humanos é muito maior. Ela é gigantescamente maior. Bem maior. Entendido isso, a gente vai passar então para outro entendimento, né? Quais são as gerações dos direitos humanos? Que pede muito em prova. A gente escuta falar em 3 gerações, tá? Hoje já se fala em 5 gerações. Então, vamos falar dessas 3 gerações e anotar bem claramente essas 3 gerações, porque toda prova cai uma questão dessa geração de direitos, né? Os direitos humanos passaram basicamente por 3 gerações, que hoje em dia chamam de dimensões até. Essa geração, primeira, começou com o século XVIII, Estado individualista, absolutista, eminentemente individualista. Então, o que se queria nesse primeiro momento? Se queria a liberdade. A liberdade. Século XVIII. Depois que o cidadão se viu livre, então ele manda o Estado embora. O Estado, quanto mais longe de mim o Estado estiver, mais eu vou ser livre. Depois que ele já tinha liberdade, ele quis a igualdade. E depois que ele quis a igualdade, ele quis a fraternidade. O que é isso? Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité. Portanto, essas são as 3 primeiras categorias de direitos. Os direitos da liberdade, os direitos da igualdade, os direitos da fraternidade. Então, a gente aprende isso, que são 3 categorias básicas. Os direitos de liberdade. Agora vamos colocar em português. Os direitos de liberdade, os direitos de igualdade e os direitos de fraternidade. Depois nós vamos colocar os direitos de solidariedade e os direitos de esperança. Então vamos lá, uma por uma. Até pouco tempo atrás eram essas 3 primeiras. Agora já se colocam 5 categorias. Vamos lá entender cada uma delas então. Vamos ver se vocês estão sabendo isso aqui. Liberdade. Os direitos de liberdade. Isso é século XVIII, é Revolução Francesa. Liberdade é lato sensu. Estrito sensu, quais direitos compõem os direitos liberais? Quais direitos que compõem os direitos liberais? Qual? Isso é em sentido amplo, liberdade, né? Liberdade é em sentido amplo. A vida está dentro da liberdade? A propriedade está dentro da liberdade? A nacionalidade está dentro da liberdade? As garantias penais processuais estão dentro da liberdade? Então, quais direitos compõem a liberdade? Direitos civis e políticos. DCP.
direitos civis e políticos. Portanto, essa é a primeira geração. Então, pode anotar que a primeira geração dos direitos, que é a geração da liberdade, lato sensu, stricto sensu, são direitos civis e políticos. Vida, liberdade, propriedade, participação nas atitudes do Estado, direitos políticos em geral, direitos civis e políticos, direitos da liberdade, direitos liberais. Essa é a primeira geração. Artigo 5º a 17, se você for colocar na Constituição brasileira. Primeira geração de direitos, no direito constitucional. A nossa Constituição tem? Tem. E a segunda geração do século XIX, a nossa Constituição tem? A igualdade? Também tem. A igualdade vem da onde? Direitos econômicos, o pessoal fala direito do trabalho. Não, direito não é só o direito do trabalho. Direitos econômicos, sociais e culturais. Esse é o direito da igualdade. Nós também temos um capítulo inteiro na Constituição de direitos econômicos e da ordem social e da ordem cultural. Então vocês vão decorar isso. Primeira geração de direitos é DCP. Segunda geração é DESC. Primeira geração são direitos civis e políticos. A segunda geração são direitos econômicos, sociais e culturais. Tem que decorar isso aqui, DCP e DESC, para depois vocês entenderem por que é Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os dois pactos de Nova York de 1966, que vão complementar a Carta da ONU, vão complementar a Declaração Universal de Direitos Humanos, etc. Depois você vai entender isso. Então, primeira geração de direitos são direitos civis e políticos. Segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. DESC, que é a igualdade. Terceira geração, fraternidade, direitos de grupos ou coletividades. Direitos de grupos ou coletividades, a fraternidade. Direitos da fraternidade. Até então parava aí e colocava direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, direitos de grupos e coletividades. Os direitos individuais, meta-individuais, homogêneos, estão todos aqui. Direito ambiental, está aqui dentro. Hoje já se coloca uma quarta geração, os direitos de solidariedade. Solidariedade, os direitos da salvaguarda do planeta, os direitos aeroespaciais, direitos à colocação de satélites, são direitos que não são direitos civis e políticos, não são direitos econômicos, sociais e culturais, e não é também direito de grupo ou coletividade. Pode rodar um satélite americano em cima do Brasil? É uma geração nova. Uma geração nova. Direito da solidariedade. E a esperança, não sei se a OAB vai te pedir isso aqui, mas essas três vai. E a esperança, que é o fundamento completo da ciência jurídica, né? Que é o direito à paz universal, a paz planetária, e assim por diante. Hoje se colocam, então, 5 gerações. Essas aqui ainda não caíram, tá? Em prova, mas eu estou falando por desencargo de consciência. Eu não vi cair em prova isso aqui, mas essas 3 primeiras despencam. Isso aqui ainda não vi cair, ainda não caiu, mas já se fala nisso. Quem fala isso é Paulo Bonavides. Já coloca essas 5 gerações. Mas essas 3 primeiras, você tem que saber, sem sombra de dúvida. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, primeira geração de direitos, são os direitos civis e políticos. Segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. Terceira geração, os direitos de grupos ou coletividades. Os direitos meta-individuais homogêneos, os direitos ambientais, né? Onde que entra toda ação popular, ação civil pública, é agora na fraternidade, na era da fraternidade. Isso no direito constitucional. O direito internacional
foi conhecer essa fraternidade muito depois, muito tempo depois. Muito tempo depois. O direito internacional ainda lida mais ou menos com essas duas primeiras categorias de direito. A terceira demora muito para chegar, mas hoje já tem essas três categorias. Então são 3 gerações de direitos. Tá? Qual que é a crítica que se faz aqui para efeito de prova? Então você já sabe que são 3. É a Revolução Francesa, é a tríade. Liberdade, igualdade, fraternidade. É a famosa tríade da Revolução Francesa. O que acontece aqui? A nomenclatura. A gente aprendeu na faculdade, eu também aprendi, você também deve ter aprendido, que isso são então gerações de direitos. Mas acontece que geração dá a ideia de que uma substitui a outra. Né? A sua geração do seu pai substitui a do seu avô e a sua geração substitui a dos seus pais. Como se esses direitos fossem estanques, como se esses direitos fossem compartimentalizados. Então, hoje em dia, você usa mais a expressão dimensão de direitos, porque eles se dimensionam, eles estão dentro do mesmo âmbito, eles estão dentro do mesmo universo com dimensões diferentes. Então, pode cair na prova com 2 nomes, tá? Fica bem atento você com isso. Pode cair na prova como geração de direitos humanos ou fundamentais, se você estiver tratando da Constituição ou do direito nacional, ou pode cair na prova como dimensão de direitos. Qual que é a diferença aí? É que dimensão é um nome melhor, porque geração dá a entender que uma geração substitui a outra. E olha o que já perguntaram numa prova. Questão muito interessante também, olha o que já perguntaram numa prova. Por que é melhor o nome dimensão do que geração? Porque a gente fala primeira geração, segunda geração, terceira geração. Quer dizer, é uma escada de valores. Dimensão pode ficar todo junto. São 3 categorias numa mesma, são dimensões diferentes, mas dentro do mesmo âmbito. Por que está errado isso, essa geração, o nome não é tão certo? Porque ela não tem fundamento histórico. Essa que é a verdade. O primeiro direito internacional reconhecido foi o direito do trabalho. 1919, a Organização Internacional do Trabalho, que é a segunda geração. Cadê a primeira? Veio em 1966. Quase 40 anos depois. Então, que geração é essa que a segunda nasceu antes que a primeira? Se o direito social é catalogado como segunda geração, a primeira tinha que ter vindo antes. E a primeira veio quase 40 anos depois. Não tinha direitos civis e políticos no plano internacional. Mas as convenções da OIT e a Organização Internacional do Trabalho nasceram depois da Primeira Guerra Mundial. 1418, Tratado de Versalhes, parte 12, nasceu o tal do Escritório Internacional do Trabalho, International Labour Office, que depois virou Organization, Organização Internacional do Trabalho. Direito do trabalho. Então, historicamente, não tem fundamento histórico esse negócio de geração. Isso aí foi um francês que inventou, René Cassin, que ele foi vangloriar a França. Ele falou, vamos pegar os dogmas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e vamos encaixar os direitos aqui. E colou. A verdade é essa. E colou. Porque todo mundo lembra da França e da Revolução Francesa quando fala na geração de direitos. Mas totalmente diferente, porque os direitos se dimensionam independentemente de um momento histórico determinado. Eu posso ter a primeira, a segunda e a terceira ao mesmo tempo em dimensões, apenas com dimensões diferentes. Né? Se você acreditar em espiritismo, é a mesma coisa, você pode ter uma entidade aqui com a gente, ela está em outra dimensão, mas ela pode estar junto com você no mesmo ambiente. Se você acreditar nisso aí, é um exemplo interessante para você entender a dimensão. Você pode ter uma outra alma numa dimensão que você não vê. Né? No mesmo espaço, com várias... cadê? Você está conversando com quem? Está conversando com a entidade, mas eu não estou vendo, mas eu vejo. Você fala, eu sou vidente. Mas ela está onde? Ela está em outra dimensão. Seria mais ou menos esse raciocínio. Os direitos estão em várias dimensões, mas dentro do mesmo... Se for na geração, não dá. Uma geração mata a outra. Substitui a outra. Não pode estar dimensionado ao mesmo tempo. Por isso que o nome realmente é melhor. Dimensão. Ok? Entenderam isso? Então vamos prosseguir. Bom, se já entendemos aí a nomenclatura e já entendemos essas gerações de direitos, a primeira, a segunda e a terceira, vamos então agora começar a entender os sistemas que a prova te pede. Bom, gente, para proteger direitos das pessoas, vamos lá que agora a gente vai entrar mesmo na nossa matéria. Para proteger direitos das pessoas, tem 2 maneiras, em 2 dimensões no direito. Ou você protege pelo direito constitucional, ou você protege internamente.
ou você protege pelo direito internacional. E aí você junta uma proteção interna com a proteção internacional. Não tem uma terceira. Tá? Só tem duas. Então, para proteger direitos, ou esse direito, essa proteção está na Constituição, ou essa proteção está no direito internacional, em algum tratado. Ok? A proteção da Constituição são os direitos fundamentais, que você já sabe, está lá no texto constitucional. E a proteção do direito internacional é que nós temos que entender. Como que funciona a proteção do direito internacional? Como que os direitos se conformam? Como que os direitos aparecem no direito internacional? Então, o direito internacional, a proteção de direitos no direito internacional, ela é baseada em sistemas. É isso que eu queria que vocês entendessem. No direito interno, só está na Constituição. No direito internacional, a proteção é baseada em sistemas, porque há 2 sistemas internacionais de proteção. 2 sistemas internacionais de proteção. Tem um sistema que é chamado global, onusiano, que é da Organização das Nações Unidas, e tem sistemas regionais de proteção. Se você aprender isso hoje, você acerta quase todas as questões da prova. Então vamos lá entender isso aqui com calma. Então, proteção interna está na Constituição. Artigo 5º, 6º, 7º, você vai estudar com o professor de Direito Constitucional. Proteção internacional. Há 2 tipos de sistemas. Primeiro, um sistema que vale para o mundo inteiro, é chamado global. Global, que é o sistema da Organização das Nações Unidas. Então ele é chamado global ou sistema da ONU, ou onusiano. Esse sistema global nasceu em 1945 com a ONU, finda a Segunda Guerra Mundial. Além desse sistema global, que eu vou explicar a estrutura para vocês hoje, há um outro tipo de sistema, que se subdivide em 3. Os sistemas regionais de proteção. Então, além do global, há um segundo tipo de sistema, que são os sistemas regionais de proteção. Sistemas regionais, que se subdivide em 3. Há 3 sistemas regionais de proteção. Primeiro, o sistema europeu. Segundo, o sistema interamericano. E terceiro, o sistema africano. A OAB só vai te cobrar o número 2.2. Até agora só cobrou isso. Pode ser que depois ela evolua para cobrar mais coisas, né? Então, vamos entender esse sistema global. E aí, se vocês anotarem isso aqui, eu vou apagar, porque eu vou deixar só o sistema interamericano, ok? Então, se você quiser a data, esse aqui é 1950, esse é 1969, esse aqui é 1986. Sistema europeu, sistema interamericano e o sistema africano. É um sistema global e 3 sistemas regionais. Nem vou perder tempo da gente ficar vendo o sistema europeu e o sistema africano. Então eu vou passar só 2. Vou passar o sistema global e vou colocar aqui, vou mudar isso aqui e vou colocar número 2, sistema interamericano. Ok?
Então vamos entender um por um aqui. Para você decorar isso aqui. Sistema global da ONU e sistema interamericano, que é o sistema da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Sistema global da ONU, sistema interamericano da OEA. Tá? Vamos lá. Nós vamos entender esses dois sistemas aqui em paralelo, tá? Se você entender isso, você acerta as questões de direitos humanos, ok? Muito bem. O sistema global das Nações Unidas de proteção de direitos humanos é formado por 4 instrumentos básicos. 4 instrumentos básicos. 1, 2, 3, 4. O primeiro deles é a Carta da Organização das Nações Unidas. É a Carta da ONU, de 1945. A Carta da ONU é o instrumento que inaugura o Sistema Global de Proteção. Você já teve isso no Direito Internacional na faculdade? Não? Ave. A Carta da ONU, eu estou só recordando aqui. Eu estou partindo do pressuposto que você já teve, mas você me fala que senão a gente vai dar uma aprofundada. A Carta da ONU, ela lançou a proteção dos direitos humanos porque ela, em vários dispositivos, ela disse assim: todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, sem distinção de raça, cor, sexo, língua ou religião. Todos os direitos humanos são iguais para todas as pessoas, independentemente de cor, de sexo, raça, língua ou religião. Acontece que a Carta da ONU, ela pecou, porque ela disse que as pessoas têm os direitos, independentemente de raça, sexo, língua ou religião, mas ela não disse quais são esses direitos. Tá bom, quais são esses direitos? A vida é, a liberdade é, a propriedade é, a nacionalidade é. Então, em 45, faltou um documento e no texto que viesse dizer, positivar quais são esses direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, que ela fala sem distinção de sexo, raça, língua ou religião. Então, 3 anos tiveram que uma comissão de juristas nomeada se reunir sob a batuta lá desse professor René Cassin, em Paris, para estabelecer, criar um documento que viesse dizer, em poucos artigos, na verdade são 30 artigos, poucos, precedidos de um preâmbulo, com 7 considerandos, que viesse dizer quais são esses direitos humanos e liberdades fundamentais referidos pela Carta da Organização das Nações Unidas. Então, 3 anos depois de 45, é que nasce a famosa, mas é por isso que nasce e pouca gente sabe, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Então, ela se somou à Carta da Organização das Nações Unidas para dizer quais são esses direitos humanos e liberdades fundamentais para todos. É aí que você vai começar a entender, então, o sistema global. A Carta da ONU diz, você tem direitos independentemente de raças, cor, sexo, língua ou religião. Mas quais são esses direitos? Ah, esqueceu de prever. Então vamos criar um documento para prever. Então a declaração, ela veio prever esses direitos. Ela tem 30 artigos, precedidos de um preâmbulo, com 7 considerandos. E a declaração, nesses 30 artigos, ela fez como que um livro aberto aqui. Quem lê a declaração é um texto corrido, mas você vê nitidamente que ela tem 2 partes, A e B.
Na primeira parte, ela une aquele discurso liberal da cidadania, da liberdade. Na segunda parte, ela une aquele discurso social da cidadania, da igualdade. Ela não tem uma parte C, que em 1948 não tinha meio ambiente, por exemplo, proteção, ela não tem uma parte C com os direitos da fraternidade, ela não tem. Se ela fosse escrita hoje, ela teria mais de 40 artigos, então ela só parou na primeira e na segunda geração, ou dimensão. Ela não tem a terceira parte. Então é aí que mora o negócio, é aí que o pulo do gato está aqui. A declaração só tem duas partes, A e B. Se você lê a declaração, ela é um texto corrido. Aqui vai do artigo 1º ao 21, e aqui vai do artigo 22 ao 30. Então, se você lê a primeira parte da declaração, você até você se incomoda, até um pouquinho enche o saco. Ela fica batendo na ideia de liberdade. Todos nascem livres e iguais, você tem liberdade de consciência, liberdade de crença, liberdade de circulação, liberdade de locomoção, liberdade. Chega no artigo 22, como dizia minha avó, ela muda o rumo da prosa e ela fala assim, todos têm direito a uma ordem social, ao trabalho, ao lazer, ao descanso, a uma ordem econômica. Parece que foi feita por duas mãos diferentes a declaração. Ela é um texto corrido, 30 artigos, mas você vê a tônica do discurso, muda a tônica de um dispositivo para outro, ela muda o discurso. E você vê que ela já se impregna, então, do discurso da igualdade, do discurso social da cidadania. Então ela pega, no início do século XX, na metade do século XX, 48, faltam 2 anos para metade do século XX, ela pega aqui esse discurso do século XIX, nessa parte, e esse discurso do século XVIII. Ela pega esse discurso do século XVIII e ela pega esse discurso do século XIX. Ok? Então ela junta isso no início, na primeira quadra do século XX. A Declaração Universal une 2 discursos históricos de 200 anos. O discurso liberal da cidadania, na sua primeira parte, o discurso social da cidadania, na sua segunda parte. Então, ela vem então integrar a Carta das Nações Unidas, trazendo os direitos mínimos dos cidadãos no planeta. Ótimo. Acontece que a Declaração Universal também pecou. A Carta da ONU disse, olha, você tem direitos humanos. Tá? Quais? Esse. Ótimo. Como que eu faço para proteger? Esqueci de colocar. Então ela também pecou. Ela te deu a liberdade, mas ela não te deu, por exemplo, um habeas corpus. Ela te deu um direito líquido e certo, mas ela não te deu um mandado de segurança, um amparo. Então faltou na declaração instrumentos processuais para que se possa fazer valer os direitos previstos na declaração. Faltaram instrumentos processuais. Então, para isso, foi necessário criar mais 2 instrumentos, que são as letras C e D. Teve que ter nova soma aqui, com mais 2 instrumentos, para poder dar resposta processual para os direitos previstos na Declaração Universal. E aqui ficou fácil, porque se aqui, a primeira parte da declaração são liberdade. Liberdade são direitos o quê? DC, P. Igualdade são direitos o quê? DESC. Muito bem. Eu preciso regulamentar essa parte e eu preciso regulamentar essa parte. Então, em 1966, em Nova York, concluíram-se 2 tratados internacionais para regulamentar essas 2 partes da declaração. E o nome deles é muito simples. É Pacto, PI, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Se aqui é DCP, fizeram um PI, DCP. Se aqui é DESC, fizeram um PI, DESC. Então, portanto, em 66 vieram 2 tratados internacionais complementar, estão entendendo agora? Complementar a declaração. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
na prova da OAB não vai cair esse nome. Vai falar assim, os segundos pactos de Nova York de 66, assinale a seguinte resposta. Eles são também chamados pactos de Nova York de 1966. O que eles fazem? Eles complementam a Declaração Universal, dando a ela instrumentos processuais para que um cidadão possa fazer valer os direitos nela previstos, perante um órgão ou uma instância internacional. E aí, então, a partir de 66, nós temos aí a espinha dorsal do sistema global de proteção de direitos humanos. Essa é a espinha dorsal do sistema global de proteção de direitos humanos. Esses 4 instrumentos vocês têm que decorar. Carta da ONU, Declaração Universal, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Carta da ONU de 45, Declaração de 48, PIDCP e PIDESC de 1966. Essa é a espinha dorsal do sistema. Além disso, há inúmeros tratados de proteção contra o terrorismo, contra o racismo, direitos das mulheres, das crianças, pessoas com deficiência, e tratados que complementam. Mas com esses documentos você faz quase tudo no direito internacional, ok? Só uma questão em relação à declaração, que cai de 10 OABs, cai em 8. A natureza jurídica da Declaração Universal. Quem sabe a resposta? Qual a natureza jurídica da Declaração Universal de Direitos Humanos? Essa é a resposta que você vai colocar a errada. Tá? Assinale a alternativa errada. Tratado internacional. Aí você acertou. Tá? Essa é a dúvida sempre que fica. A Declaração Universal é tratado ou não é tratado? Tratado, acordo, convenção, são sinônimos, né? Então, é tratado ou não é tratado? Para ser tratado, tem que passar pelo rito procedimental de celebração de tratados. Um tratado é negociado, ela não foi, os Estados não negociaram, ela foi proclamada pela ONU, o Estado não abriu a boca. Os Estados têm que assinar a Declaração Universal, ninguém assinou a Declaração Universal, a ONU fez uma resolução, falou adote. Tem que ser aprovada pelo Congresso dos países. A Declaração Universal falou assim, eu não dependo da aprovação do Congresso Nacional Brasileiro. Eu sou a Declaração Universal. Eu não estou me submetendo ao seu parlamento. Eu sou a Declaração Universal. Você que me submeta a mim. Eu não peço bênção a você. E ela tem que ser ratificada, promulgada e publicada. Ela não passou por nenhum desses trâmites em nenhum país de celebração de tratados. Portanto, uma certeza se tem, ela não é tratado internacional. Agora, o que ela é que é o problema. Tá? Ela não é tratado, essa é a certeza. Agora, ela não é tratada, ela é o quê? Duas correntes. Sob o aspecto formal, ela é uma resolução da ONU, resolução 214-C. Sob o aspecto formal, é uma mera resolução. Isso quase não pede em prova, a CPJ já pediu. Sob o aspecto formal, a Declaração Universal qualifica-se como? Tratado, resolução, é uma resolução. Sob o aspecto material, ela é o quê? Sob o aspecto formal, é uma resolução. Sob o ponto de vista material, tem duas correntes. A Declaração Universal é uma mera carta de princípios que você segue se quiser, primeira corrente, ou a Declaração Universal é o quê? Norma de ius cogens, já ouviram falar? Norma de ius cogens internacional. Nunca ouviram falar nisso? Nas aulas de internacional na faculdade, não? A norma de ius cogens. Direito cogente. Ela não é tratado, porque ela é mais que tratado, ela está acima de um tratado internacional.
porque ela é ius cogens. O ius cogens vem regulado pelos artigos 53 e 64 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. Essa vocês já ouviram falar, né? Essa sim, né? Artigos 53 e 64 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 69. Ele vai dizer lá que há normas imperativas de direito internacional, acima da qual nenhuma outra norma pode ter existência. Então, se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não for norma de ius cogens, não tem ius cogens no direito internacional. Ah, não tem ius cogens. Então, a resposta correta, se cair na prova, sob a ótica formal, ela é uma resolução. Não é tratado. Não é tratado. Porque não passou pelos trâmites processuais pelos quais tem de passar os tratados internacionais, da sua celebração até a sua entrada em vigor. Não passou por nada disso. Do ponto de vista material, a melhor doutrina e a maioria da doutrina, quase 90% da doutrina, tem um ou outro que diz o contrário, mas não convence. A maioria da doutrina vai dizer que as normas, que a Declaração Universal é uma norma de ius cogens internacional. Anotem os artigos para vocês lerem em casa. São os artigos 53 e 64 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. Ok? 1969, Declaração Universal de Direitos Humanos. Tá? Convenção de Viena. Tem que ler a Convenção de Viena, né? Tem que ler. Agora, fala sério. Nunca falaram da Declaração Universal na faculdade para vocês? Vocês não se formaram ainda? Ah. Vocês estão no 5º ano? É. E no 9º semestre ainda não teve internacional? Ah, porque na FMT é no 3º semestre. Obrigado pela minha matéria. Por que é chata? Mas por que é chata? Se você não teve. Mas por que é chata? Se você não teve a matéria. Vai estudar lá comigo que você vai gostar. Eu não gosto de nada online. Eu realmente concordo com o senhor. Eu não dou conta. Eu concordo. Agora eu só vou discordar de uma coisa. Não é chata. Chata, não, opinião nada. Você vai ver que não é chato. Inclusive é o que vai te dar dinheiro. Direito internacional privado, contratos, comércio. Isso não tem nada de chato, é um tesão. O chato é o método de ensino, que se torna chato e o aluno desinteressa. Porque você está online no meio, num computador, não tem ninguém para te pegar na mão e falar assim, vamos fazer uma arbitragem, vamos fazer um contrato, vamos analisar um tratado. Exatamente. Aí você desgosta a matéria e sabe o que acontece? A hora que vai contratar um advogado em Cuiabá internacionalista, não tem, vai no grande escritório de São Paulo, Rio de Janeiro, que é a minha luta. Por isso que não tem mercado de trabalho aqui. Porque não aprende. É por isso. Mas vai lá na UFMT, meus alunos adoram direito internacional. E eu estou falando aqui achando que vocês estão sabendo tudo aqui o fundamento, mas se não, você me fala que eu volto, tá? Ok. E outra coisa também, no 9º semestre, no 10º semestre, um semestre só, o nosso lá é no 3º e 4º, é no 2º ano da faculdade. Então, você chega no 5º ano, já decorou a internacional, entendeu? Mas tá bom. Então, vocês têm que decorar essa estrutura aqui, gente, não vai ter jeito, tá? Não vai ter jeito. E na próxima aula, isso é direitos humanos, que é fácil até. Depois vai ser direito internacional público. Eu vou já me preparar para tentar ver se vai gostar. Cada ano, declaração, Pacto de Civis Políticos, Pacto de Direito Econômico, Sociais e Culturais. Ah, essa foi boa. Tá bom. Agora, vamos analisar o sistema interamericano de direitos humanos. O sistema interamericano. Qual que é a dica que eu dou para vocês? O sistema interamericano, ele segue o mesmo paralelo, é idêntico.
o mesmo paralelo do sistema global. Então, ele vai ter 4 itens, ele vai ter 4 momentos, e nós vamos seguir isso aqui em paralelo para você entender, para você matar a charada na prova do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Bom, o sistema global da ONU, que vale para o mundo inteiro, ele nasceu com a Carta das Nações Unidas, em 45. Ele se desenvolveu com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e depois ele foi regulamentado por 2 pactos internacionais, um pacto sobre direitos civis e políticos, o outro pacto sobre direitos econômicos, sociais e culturais. São os chamados Pactos de Nova York de 66. Que é uma pergunta relativamente fácil que vem aqui sobre os pactos e que todo mundo erra, porque exatamente se não aprender a matéria, não tem como, erra mesmo, né? Pergunta é a seguinte, veja bem, que interessante essa pergunta. Essa pergunta cai direto. Você jura? Nem fiz. Ó, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Mas tem que ser vermelho, senão você não... Pra você entender aqui, ó. Deixa. Não vou apagar essa parte. DCP e DESC, certo? DCP e DESC. Direitos civis e políticos. É qual geração? Dimensão ou geração? Exato. Primeira. DESC, Econômicos, Sociais e Culturais. É qual geração? Segunda. Qual que é a característica da primeira geração? A principal característica da primeira geração em relação à aplicabilidade desse direito? Vida, liberdade. Principal característica em relação à aplicabilidade? Aplicabilidade. Vida, liberdade, propriedade, nacionalidade. Todos esses direitos têm aplicabilidade o quê? Imediata. Quem falou? Parabéns. Imediata. 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 Então, aplicabilidade, imediata. Se você foi preso ilegalmente, um habeas corpus te solta na hora. Aplicação imediata. Você tem instrumento imediato. Qual a característica dos direitos econômicos, sociais e culturais? Não tem escola no bairro. Não tem escola no bairro. Eu entro com uma ação e o juiz manda a prefeitura construir escola? Não existe isso. O prefeito destina o dinheiro para o que ele quiser na discricionariedade administrativa. Fala, não tem escola no bairro, mas também não tem hospital. Eu estou fazendo um hospital no bairro que eu acho que a escola é melhor do que essa escola. Na escola, você põe seu filho na escola do bairro vizinho. Você anda um pouquinho, pega o ônibus, leva ele, tem escola lá a 10 minutos de ônibus. Agora, o hospital, se ele estiver morrendo, não dá para andar, tem que estar no bairro. Então, entre fazer o hospital e a escola, já tem 15 escolas na cidade, tem 2 hospitais só, faz 3, faz mais um. Ou tem 20 escolas na cidade, não tem nenhum hospital na cidade, faz o hospital. Faz sentido, não faz? É discricionariedade administrativa. Juiz não manda fazer escola, fazer hospital. Ele não manda como emprega o dinheiro. É do Poder Executivo. Então, a aplicabilidade desses direitos é imediata? Não, eles são direitos o quê? Programáticos. Então, enquanto aqui tem aplicabilidade imediata, aqui são programáticos. Ótimo. Olha a pergunta que cai. Olha a pergunta que cai. Assinale a alternativa certa, assinale a alternativa falsa, etc. Olha a pergunta que cai. Você nunca leu o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele tem 300 artigos. Você nunca leu o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Aí eu vou perguntar para você assim, o direito à liberdade estaria previsto no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais? O direito ao trabalho estaria previsto no Pacto de Direitos Civis e Políticos? Se o direito ao trabalho é segunda geração, vai estar no PEI-DESC.
Se vida é primeira geração, vai estar no PIDCP. Pergunta que o AB faz. O aluno responde para mim, como que eu vou saber? Eu não li o tratado? Eu falei, cara, você entende? A pergunta é de inteligência, não é de decoreba. É a mesma coisa que perguntar assim, num convento para moças. Num convento para moças, tem quantos homens nos dormitórios? É a mesma pergunta. Num convento para moça, no internato masculino, tem quantas moças no dormitório? No convento para moças não tem nenhum homem, no internato masculino não tem nenhuma mulher. Então, num lugar que tem direitos civis e políticos, não tem direito de trabalho. O direito à saúde está no PIDCP? A pergunta que o AB faz. O direito à saúde está no PIDCP? Saúde é direito social. Você nem leu, mas você acerta a questão porque você é inteligente, você entendeu a estrutura da questão. Entendeu? Aí eles perguntam também, os direitos previstos no PIDESC têm aplicação imediata? Verdadeiro ou falso? Falso. Os direitos previstos no PIDCP são normas programáticas? Falso. Os direitos previstos no PIDESC são normas programáticas? Os direitos previstos no PIDCP são normas de aplicação imediata? Sim, até 3 minutos a mais, até 3 minutos atrás, você ia errar isso tudo. 2 questões você já acertou agora, você nem leu o tratado. Isso é uma enganação que eu estou te ensinando você a fazer. Mas é assim que faz. Depois, se você quiser ler o tratado, vai fazer mestrado. Mas agora eu estou te ensinando a você acertar a porcaria da questão. O certo era você ler. Mas eu estou te ensinando. Isso aqui é aplicação imediata, isso aqui programático. Se não gostar, fica difícil, né? Chata, ainda é online. Aí complicou a minha vida. Exato. Que coisa horrível. Pronto. Então essa pergunta vem, não apaga mesmo. Essa pergunta vem, tá? Essa pergunta vem. A culpa é do apagador, não é da caneta, né? Pronto. Agora vamos achar o sistema interamericano, que é a mesma coisa, o mesmo paralelo, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. E aqui, eu vou parar na Pacto de São José da Costa Rica, que é o que mais pede em prova. Vocês já ouviram falar no Pacto de São José? Esse, pelo amor, né? Tá. Então, vamos lá. Eu estou dizendo que o paralelo é perfeito. A, B, C e D. A pergunta é, se a Carta das Nações Unidas foi o instrumento que inaugurou o sistema global, qual o instrumento que inaugura o sistema regional interamericano? Carta, vai ter que ser carta. Declaração, vai ter que ser declaração. Um tratado internacional vai ter que ter um tratado internacional, outro tratado internacional vai ter que ser outro tratado internacional. O paralelo é perfeito. Se você decorou esse quadrinho, você acerta a questão. Carta da ONU. Você acha que o sistema regional interamericano foi inaugurado por que carta? Claro. Claro. Está ali escrito. Global ONU, Carta da ONU, Sistema Regional Interamericano, OEA. O que é OEA? Organização dos Estados Americanos. Então, a Carta da Organização dos Estados Americanos. Portanto, aqui é Carta da ONU, aqui é Carta da OEA, de 1948. A Carta da OEA foi complementada por uma declaração também. Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós, no continente americano, temos uma declaração nossa, sabia? Uma declaração nossa, americana de direitos humanos, chama Declaração, tem um nome um pouquinho diferente, chama Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. E ela é de 1948 também.
essa Declaração Americana de Direitos do Homem. E aqui tem uma curiosidade histórica interessantíssima. Interessantíssima. Já vi pedir isso em concurso para magistratura federal, Procurador da República. Uma característica finíssima, finíssima isso aqui. 48, certo? A Declaração Universal é de dezembro de 48. Ela é de outubro. Sabe por quê? A Declaração Universal de 48 começou a ser feita em 45. Até que foi rápido, 3 anos para fazer a declaração. Essa aqui começou antes também. Elas começaram quase juntas a ser elaborado. A Declaração Americana correu um pouquinho mais. Elas começaram quase juntas, mas a Declaração Universal ficou discutindo muito, ficou um pouquinho para trás, nós avançamos, a gente concluiu 2 meses antes a nossa. Então é uma curiosidade histórica. A nossa Declaração Americana de Direitos do Homem é 2 meses mais velha que a Declaração Universal de Direitos Humanos. É super interessante isso. Bom, agora que vem a história. Mesmo lererê, mesma conversa. Para complementar a Declaração Universal, vieram 2 pactos, certo? Um para regulamentar a primeira parte da declaração, o outro para regulamentar a segunda parte da declaração, não é isso? Primeira parte, liberdade, segunda parte, igualdade. Mesma conversa. Então teve que vir um tratado internacional para regulamentar a primeira parte da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a segunda parte também. Aí a pergunta é, qual o tratado no sistema interamericano, que seria a letra C, que faz o paralelo, qual o tratado no sistema interamericano, que faz o paralelo com o pacto, com o PIDCP, com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos? Qual é o tratado no continente americano que cuida de direitos civis e políticos? Que só tem direitos civis e políticos? Que é a vida, liberdade, propriedade, nome, nacionalidade, os direitos civis em geral. E qual é o tratado no continente americano, no nosso, americano, interamericano, que faz às vezes, que faz o paralelo do PIDESC? Qual é o tratado que tem direitos econômicos, sociais e culturais? O tratado que faz o paralelo, o famoso paralelo C, o tratado que faz o famoso paralelo C, é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o pacto, é o quê? De San José da Costa Rica, de 1969. Ele é o paralelo C. E depois, Pacto São José da Costa Rica. E depois, para complementar o Pacto São José, criou-se um protocolo a ele, de 1988, que é chamado de protocolo, vocês vão ter que decorar isso aqui, tá? Protocolo de San Salvador, de 1988. Ele é o paralelo D. Então, pergunta de prova de concurso. A, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, normas de proteção ao trabalho? A, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, normas de proteção à saúde, à educação, à assistência social? Por que sim? Mas eu não estou falando do Protocolo de São Salvador, eu falei Convenção Americana.
Não, Convenção Americana é o Pacto São José. Pacto São José é apelido. Isso. Bom, vocês sabem disso também, né, ou não? O professor só ensinou Pacto São José lá na faculdade para você. Pacto São José é o apelido, tá? Que a gente coloca. O nome da letra C é Convenção Americana sobre Direitos Humanos, apelidada de Pacto São José da Costa Rica. É a mesma coisa. Protocolo São Salvador é o Protocolo São Salvador. Então vamos lá. O Pacto São José da Costa Rica tem direito ao trabalho no Pacto São José? Tem direito à saúde? Tem direito ao lazer? Por que sim? Hã? Vocês não estão entendendo o raciocínio? O Pacto São José, tá aí, ó, paralelo, eu liguei. Ele é o paralelo C. Olha aqui. Ele é o paralelo C. Aqui é o paralelo D. Se o Pacto São José é o paralelo desse, ele é só DCP. Esse Pacto São José era para chamar Pacto dos Direitos Civis e Políticos Interamericano. Isso aqui era para chamar Protocolo dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais Interamericanos. Só mudou o nome, gente. Isso aqui é PIDCP da ONU. Isso aqui é PIDESC da ONU. Devia chamar PIDCP da OEA, PIDESC da OEA. Por quê? A OEA não quis. Entendeu? Então é simples. Olha aqui, é simples de acertar isso aqui, vocês não podem errar. O Pacto São José é o paralelo C. E no paralelo C tem o quê? Direitos civis e políticos. Tem meio ambiente? Tem direito ao trabalho? Tem saúde? Tem educação? Tem previdência social? Tem desporto? Não, agora isso tudo tem no DESC? Tem. Então pronto, qualquer questão aqui de concurso que cair, tentando te enganar, se tem direito do trabalho no Pacto São José, você fala, não tem. Por que não tem? Porque o Pacto São José só tem. Agora, tem direito à vida no Pacto São José? Tem liberdade? Tem nome? Tem igualdade? Tem. O que tem no C, tem no C. O que tem no D, tem no D. São paralelos idênticos. Idênticos. Vamos perguntar lá da aplicação imediata, que a colega lá acertou? Mesma coisa. É correto dizer que o protocolo de São Salvador tem aplicação imediata? Correto? Verdadeiro ou falso? Falso, porque ele é o paralelo D. Ele é programático. É correto dizer que o Pacto São José é um tratado de normas programáticas? Falso, porque ele tem aplicação imediata. Ele é o paralelo C. Entendeu? Se você entendeu isso aqui, eu tenho 45 minutos para explicar o Pacto São José para você. Para a gente entender o Pacto São José. Porque é o que cai. Tá? Então, gravem esse paralelo. Aí eu podia fazer o paralelo 3 e 4. Europa, Conselho da Europa, Declaração Social da Europa. Não vai cair. Podia fazer a Convenção Europeia de Direitos Humanos, a Carta Social Europeia, podia fazer o sistema africano também. A África só muda a letra D, que ela desmembra em 2. Tá? Concurso para magistratura trabalhista e procurador do trabalho, cai os 4 sistemas. Então, tem que fazer 4 blocos aqui. Global, interamericano, europeu e africano. Hoje eu só estou ensinando 2 para você de maneira aqui resumida. Ok? Então, cuidado. Agora eu preciso falar um negocinho antes de passar. Não tem nenhum direito de cunho econômico, social e cultural no Pacto São José. Mas ele tem uma disposição genérica com esse título, dos direitos econômicos, sociais e culturais, que é o artigo 26. O Pacto São José é de 69, certo? Esse é de 88. Em 69, quando ele foi escrito, ele disse assim no artigo 26. Não tenho direitos econômicos, sociais e culturais, mas esses direitos devem vir protegidos no sistema interamericano progressivamente. E vieram pelo Protocolo de São Salvador, que só justiciabiliza, tem a justiciabilidade de 2 direitos. Uma questão sindical lá e uma questão de educação. Dentre os quais não estão muitos dos direitos pretendidos. Então,
Tem um elefante na sala para a Corte Interamericana aqui. Por quê? A Corte Interamericana, recentemente, a partir do caso Lagos del Campo, contra o Peru, começou a dar aplicabilidade imediata, porque o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto C tem aplicabilidade imediata, ao artigo 26 do Pacto, condenando os Estados por não terem implementado progressivamente os direitos econômicos, sociais e culturais. Tem uma loucura. O tratado não tem direitos econômicos, sociais e culturais. Tem uma disposição genérica dizendo deve ser implementados, o Estado ratifica o protocolo de São Salvador e é pego de surpresa pela Corte dizendo eu estou dando aplicabilidade a um direito que eu mandei fazer progressivo, você fez, ratificou, e o direito que ele está querendo ser reintegrado no serviço não está entre os únicos dois que você exige a justiciabilidade. Então fiquem muito espertos que a Corte está mudando a sua posição e ela já está autorizando entrar direitos DESC no plano do Pacto São José. Ou seja, ela está embutindo o D no C. Esse é um assunto um pouco mais profundo para entender agora, mas quem já estudou essa matéria sabe um pouquinho o que eu estou falando. Tá? Vou apagar e vamos falar da Convenção Americana do Pacto São José. Vamos lá no caderno, então. Vou colocar ali no canto. Vamos lá, então. Pacto São José. O nome, isso é apelido. Como que é o nome desse tratado? Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Vamos lá. Anote o seguinte. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto São José, a Convenção Americana tem duas partes que nos interessam. Vamos lá. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 1969. Ela tem duas partes que nos interessam. Ela tem a parte material, que são os artigos de direitos que ela coloca, e ela tem uma segunda parte processual, isso aqui que nós temos que entender. Processual, que é o processo interamericano. A gente não estuda muito os direitos da Convenção Americana, sabe por quê? Porque tudo que está escrito lá serve bem para o Uruguai, para o Paraguai, para o Equador, para o Suriname. Mas para nós que temos uma Constituição com 78 incisos de direitos e garantias, você sabe tudo e mais um pouco de 20 e poucos artigos da Convenção Americana. Que é a mesma coisa. Quem estuda constitucional no Brasil sabe tudo o que está aqui dentro. Então isso aqui, o material não é uma incógnita para nós. A gente sabe. Todos têm direito à vida, todos têm direito à liberdade, toda pessoa tem direito a um nome, toda pessoa tem direito à nacionalidade. É inútil ficar estudando isso, você já viu no direito constitucional. É a mesma coisa, não muda. Tá? Então quem tem uma Constituição como no do Brasil não precisa ficar estudando essa primeira parte. Precisa estudar a segunda, o processo. E aqui no processo, a Convenção estabelece dois órgãos que vão juntos trabalhar nesse processo internacional para que o Estado possa ser condenado perante o sistema interamericano. É isso que eu vou explicar para vocês agora. Então, são dois órgãos, vocês vão anotar e decorar. São dois órgãos, anotem aí, que fazem funcionar o processo no sistema interamericano de direitos humanos. Que processo? O processo de processamento de um Estado perante o sistema interamericano de direitos humanos. Esse caminho processual
é regulado por dois órgãos. Dois órgãos. Que eles atuam em conjunto. Quem sabe quais são esses dois órgãos que atuam em conjunto? Isso, só inverte. Isso, comissão e corte. Tá? Então, não tem STF na Convenção Americana. Tá? Convenção Americana tem dois órgãos dentro dela que são responsáveis pelo processo de responsabilização do Estado no sistema interamericano. Quais são os dois órgãos? A colega acertou. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos que a nossa amiga Flávia Piovesan é comissária até 2020 agora, está lá em Washington. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana fica onde? Washington. Washington, D.C., Distrito de Colômbia. A Corte Interamericana de Direitos Humanos fica onde? Em São José, que é a capital da Costa Rica. Ok? Vamos lá no caderno. São dois os órgãos de monitoramento dos direitos humanos no âmbito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão fica em Washington, nos Estados Unidos. E a corte fica em São José, na Costa Rica. Qual a função de cada qual? Vamos anotar. A comissão é a que vai receber do cidadão, por exemplo, brasileiro, é a que vai receber do cidadão as denúncias ou queixas de violação dos direitos humanos. Por quê? Porque no sistema interamericano, diferente do sistema europeu, a partir do protocolo 11 de 98, no sistema interamericano o cidadão não pode ingressar diretamente na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele tem que passar pelo crivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O cidadão não pode ir diretamente à corte. Ele tem que passar pelo juízo de admissibilidade da comissão. Então a comissão faz o juízo de admissibilidade dessa ação internacional. Ela recebe as denúncias ou queixas de violação de direitos humanos por parte dos indivíduos. Então, coloquem que a Comissão Interamericana faz o juízo de admissibilidade das petições ou comunicações. Juízo de admissibilidade das petições ou comunicações. E ela vai admitir uma petição ou comunicação se fizerem presentes 3 requisitos que vocês vão anotar agora. Ela vai admitir as petições ou comunicações se presentes 3 requisitos que vocês vão anotar. Primeiro, ter a parte esgotado os recursos da jurisdição interna. Ter a parte
esgotados recursos da jurisdição interna. Ter a parte, esgotados recursos da jurisdição interna. Esse requisito tem um nome, que é o requisito do prévio esgotamento dos recursos internos. Em tese, então, você não pode reclamar para o sistema interamericano se você não esgotou os recursos da jurisdição doméstica. Você não pode bater na porta do direito internacional se você não esgotou os recursos da jurisdição doméstica. Você sofreu uma violência por um agente do Estado, certo? Você vai à delegacia e faz o boletim de ocorrência. O delegado lavra o relatório no inquérito policial. No inquérito policial, ele manda para o órgão do Ministério Público. O Ministério Público oferece a denúncia em juízo. O juiz chama o réu ao processo. O réu responde ao processo e é condenado no processo. Nesse íntere, você também entra com uma ação civil contra o Estado, na ação criminal e ação civil. E o juiz dá uma indenização lá de, 20 mil, 30 mil reais para você. O Estado recorre, perde no tribunal, você ganha. O Estado recorre, no caso do agente recorre, perde no tribunal. O que você vai fazer no direito internacional? Nada. O sujeito já está preso e condenado e você ganhou uma indenização de 30 mil. Você não tem que bater na porta do direito internacional. Ele não está feito para resolver, ele é subsidiário. Entendeu? Agora, você esgotou os recursos internos, você perdeu em primeira instância, você perdeu em segunda instância, foi no STF. O STF é difícil ir, porque tem que ter repercussão geral. Mas, recurso especial no STJ foi negado o provimento, você fala, bom, agora não tem mais por onde ir. E eu tenho certeza que eu tive meu direito humano violado. Aí você bate a porta do direito nacional. Então, essa regra quer dizer isso. Você tem que esgotar os recursos internos. Você não pode, na fase do inquérito, ir para o direito internacional. Por quê? O direito internacional nem dá indenização tão grande. Em caso de morte, eles dão indenização de 20, 30 mil aqui, você para na porta de banco e eles dão 1 milhão. O direito internacional é mais simbólico. Essa é a regra. Aí eu te pergunto, como que a Maria da Penha, sabe a Maria da Penha, né, que dá nome à lei, e ficou paraplégica, como que ela ganhou essa ação internacional contra o Brasil? Estava na fase de inquérito. Nem tinha ido para o promotor, nem tinha ido para o juiz, nem julgou o marido dela, que deu 3 tiros nela na década de 80, ela ficou paraplégica, depois ele entrou pela casa, no banheiro da casa, tem a janelinha do banheiro, ele tirou o fio por trás da janelinha do banheiro, fez uma ligação elétrica, misturou os 2 fios, encapou, para quando ela abrisse o registro do banheiro, morresse eletrocutada na cadeira de roda. O cara é um monstro, né? E ela, corpo fechado, ela não morreu. O pessoal brinca. Maria da Penha é forte, levou 3 tiros, não morreu, e eletrocutada não morreu. A bicha, poderosa, poderosa. Corpo fechado total, e proteção aí espiritual ela tem de sobra. Graças a Deus, né? Então ela não morreu. E ela foi para o sistema interamericano e ganhou. Por quê? 6 anos demorou o inquérito, aí tudo bem. Como que você vai esgotar o recurso interno se em 6 anos não tinha inquérito concluído no Ceará? Então esse requisito é um requisito que ele tem uma razoabilidade. Você fala assim, tem que esgotar o recurso interno, mas esgotar o Estado não deixa? O Estado não deixa. Está no inquérito policial, o delegado está segurando o caso porque é amigo do ex-marido dela. Há 6 anos, está enrolando, porque tem parentesco, tem não sei o que, o cara está em cidade do interior. O cara está enrolando, tá? Porque conhece, é amiguinho. Então, esse requisito do prévio esgotamento, vocês têm que entender ele com parcimônia.
Às vezes você não esgotou o recurso interno e a Comissão Interamericana aceita, porque pela quase impossibilidade de você esgotar. Com 6 anos não tem inquérito concluído, quando é que vai para o promotor isso? Quando é que vai oferecer denúncia? Quando é que vai para o juiz? Daí ela já morreu de velha. Aí ela já morreu de velhice e não pegou a indenização dela. Mas é o primeiro requisito. Segundo requisito. A partir da decisão final interna, então imagine que você esgotou os recursos internos, foi para o STJ, ou até o STF, eventualmente. A hora que você não tiver mais nenhum recurso interno, acabou, transitou em julgado seu último recurso, falou, agora acabou o seu último embargo de declaração, minha filha, você não tem o que fazer mais aqui, você perdeu tudo, acabou os recursos no Brasil. O tratado coloca um prazo de 6 meses para você protocolar a ação na Comissão Interamericana. 6 meses a partir do trânsito em julgado do último recurso interno. Agora, 6 meses a partir de quando, se não tem inquérito concluso? Também não conta o prazo. Você flexibiliza a primeira regra, flexibiliza a segunda também. Mas vamos pelo aspecto formal. 6 meses. Entenderam o prazo? Se o caso já começa no STF, como mensalão, por exemplo, aí é fácil. Transitou em julgado no STF, 6 meses, conta 6 meses. Um dia a mais, ela não aceita a petição. E o terceiro requisito para ela admitir essa petição. Você está vindo reclamar aqui na Comissão Interamericana o seu problema? Você está vindo reclamar aqui o seu problema? Tá ou não tá? Tá. Você está vindo então aonde? Na OEA reclamar o seu problema, não tá? Ah, mas você também foi reclamar lá na ONU. O famoso dar tiro para todo lado. Na ONU, você também reclama na ONU. A diferença é que na OEA eu tenho um tribunal, eu tenho uma corte interamericana. Aqui eu não tenho na ONU um tribunal para julgar, eu tenho comissões, que é tudo político. E que ela dá um puxãozinho de orelha no Estado, mas não te condena, não manda o Estado pagar uma indenização. Não tem um tribunal da ONU de Direitos Humanos. Mas tem órgãos de direitos humanos da ONU. Você é livre para reclamar do Brasil na ONU? Sim. Sim. O Lula não foi? Ele foi na ONU reclamar contra o Sérgio Moro. A ONU deu até a liminar. Ele foi na ONU. Vai você reclamar na ONU 25 anos. A ONU nomeou uma relatoria rápida, um ex-presidente, né? Ele fez bem o trânsito lá, contratou advogados que conhecem o trânsito lá dentro, e em 6 meses deram parecer. Cidadão comum, ao nem ler. Ele conseguiu. Parabéns. Você pode ir na ONU? Pode. Então você está reclamando do seu direito humano violado na ONU e na OEA. A OEA tem o terceiro requisito, ela fala assim, olha, você reclama em um lugar. Não pode ter litispendência internacional. O seu processo não pode estar, a regra diz assim, o pedido não pode estar pendente de solução de outro órgão internacional. Ah, acabou. Porque você não pode servir a 2 senhores. A regra fala, primeiro requisito, prévio esgotamento dos recursos internos. Segundo, prazo de 6 meses a partir do trânsito em julgado da decisão interna definitiva. E C, o seu pedido não deve estar pendente de decisão de outro órgão internacional. Ou seja, não tem, até pode ser, não tem litispendência internacional. Então, não é, o requisito, trocando em miúdos grossamente, assim, não dê tiro para todo lado. Se você está vindo na OEA reclamar, vem aqui. Ah, mas eu já fui na ONU, então fica com a ONU. A ONU também é boa. Mas fica com a ONU. Não vem aqui e me dá mais trabalho. Se você já está reclamando na ONU, se você já entrou com a ação em Rondonópolis, você não pode entrar com a mesma ação em Cuiabá. Você não pode entrar, você não pode, sabia disso, né? Na regra pessoal, você não pode entrar com uma ação em Várzea Grande e em Cuiabá com o mesmo objeto. Contra a mesma empresa, contra a mesma pessoa. Não dá. Um dos juízes vai ser incompetente. É a mesma coisa. A regra da OEA fala assim, você está vindo aqui? É aqui. Ah, mas eu também fui na ONU. Ah, então eu não vou te aceitar. Então fica na ONU. A ONU também é boa. A ONU não vai aceitar, a mesma coisa. Não, não é nem extinta, ela não conhece, ela não admite. Isso aqui é requisito de admissibilidade. Ela falou assim, o seu pedido não admito, arquive-se. Ela não admite o seu pedido. Fala, o seu pedido não, nem entra para tramitar. Ele fala, na análise prévia fala assim, esgotou os recursos internos? Esgotou. Passou por todas as instâncias lá, beleza. Está no prazo de 6 meses? Beleza, em 2 meses ela já veio aqui.
ainda tinha 4. Está reclamando uma questão na ONU, está na Organização Internacional do Trabalho, ainda está reclamando na Comissão Europeia, não sei o quê. Não dá. Você foi em outras instâncias internacionais. Tem várias instâncias internacionais. Entendeu? Teve um caso até aqui em Cuiabá, mas eles não levaram isso adiante. É um caso que envolvia um sindicato, aí não sei o quê, que foram perseguidos, parará, tererê. Eu falava, dá para reclamar na Corte Interamericana isso? Eu falei, dá. Dá. É um direito que você esgotou o recurso interno e eles perderam todas as instâncias. Aí ele falou assim, nós estamos reclamando na Organização Internacional do Trabalho. Era um sindicato de uma categoria. Nós somos na OIT, protocolamos na OIT, em Genebra, protocolamos uma queixa contra o Brasil e o Estado de Mato Grosso por não sei o quê, de violações do sindicato tal, que estavam sendo perseguidos pelo governador. Isso tem mais de 10 anos. Aí falou assim, a gente queria ir para a Corte Interamericana também. Eu falei, não dá mais. Como não dá? Por que não dá? Vocês estão na OIT? Então, a regra, mostrei a regra. O seu processo está pendente de uma decisão de um outro órgão internacional. Vocês reclamaram na OIT, na Organização Internacional. Ótimo, a OIT é boa. Espera lá. Não dá para reclamar aqui. Tá? Acabou. Não. Aí, até caridade tem limite, né? Aqui é para limitar mesmo, porque senão vira um ping-pong internacional, você também fica usando o direito internacional para fazer graça. Então, se você... O que a regra quer dizer é o seguinte, se você quer vir aqui, tenha certeza do que você está fazendo, porque não é brincadeira você ficar usando os órgãos internacionais para a sua coisa pessoal. Você está trazendo uma violação contra o Estado, isso não é brincadeira. Eu já reclamei na OIT, na ONU, na OMC, na Comissão Europeia, na União Africana, na Organização dos Países Asiáticos. Não. Entendeu? Onde colar, colou. Não. É exclusivo. Então, os órgãos internacionais são exclusivos. Não dá para dar tiro. Então, a regra é essa. Ninguém faz isso. A rigor, ninguém faz isso. Todo mundo respeita. Se você vai aqui, você não está em outro lugar. Você não está em outro lugar. Por que aqui é melhor? Eu falo que é melhor que a ONU. A ONU é mais forte politicamente. É a ONU. Vale para o mundo inteiro. Só que a ONU não tem um tribunal. Aqui tem um tribunal para julgar. Do ponto de vista prático, esse tribunal condena e manda te pagar uma indenização. A ONU não pode fazer isso porque ela não é juíza. Entendeu? Então são esses 3 requisitos. Vamos lá recapitular? Primeiro requisito. Esgotar os recursos da jurisdição doméstica. Os recursos internos. Prazo de 6 meses. E inexistência. O terceiro requisito, juridicamente falando, o nome dele é inexistência de litispendência internacional, se você quiser colocar. O nome técnico do terceiro requisito é inexistência de litispendência. Sabe o que é litispendência, né? A ação está pendente em duas. A lide está pendente. Litispendência. Inexistência de litispendência internacional. Ok? Muito bem. Se a Comissão Interamericana, então, aceitar a sua petição porque você passou por esses 3 requisitos, não. Se ela só aceitou. Ela vai, entre aspas, julgar. E tem 2 fases para ela fazer esse, entre aspas, julgamento. Ela chama o Estado nos Estados Unidos e fala, olha, tem uma cidadã da cidade de Cuiabá que ela levou 3 tiros do marido há 20 anos atrás, não tem nem inquérito feito aí em Cuiabá, e o marido não está preso, não pagou a indenização e está provado. Vocês vão demorar quanto, Brasil, para julgar o criminoso? Quantos anos vocês vão demorar para você aplicar a justiça nesse caso concreto para dar indenização para essa vítima? Está tramitando. Há 20 anos está tramitando? Então vocês estão violando uma garantia internacional que é a garantia do prazo razoável. A justiça tem que funcionar em prazo razoável. Então, eu vou propor que você resolva e pague uma indenização para ela, independentemente da decisão judicial. Normalmente o Estado não dá nem bola para essa primeira chamada. Se o Estado não responder em 3 meses, ela chama de novo e fala agora, eu exijo que você pague uma indenização para ela. Se o Estado, nessa segunda vez, não paga, é que ela manda à corte, entendeu? Ela fala assim, agora eu vou mandar para a Corte Interamericana, você vai se ver com o tribunal. Não é mais comigo. Vocês entenderam o raciocínio? Então, primeiro eles tentam uma solução amistosa. Coloque aí, que antes de mandar o caso à corte, já vamos encerrando, tá? Já. Antes de mandar o caso à corte,
Antes de mandar o caso à corte, tenta-se uma solução amistosa. Você podia me perguntar, professor, de quantos casos tem essa solução amistosa? Às vezes tem. Mas não é a regra, é a exceção. Então, de 10 casos, 2, 3, no máximo, tem a solução amistosa. Devia ser o contrário, né? Que o Estado reconhece. E reconhece o erro. Acontece. De 10 casos, 1, 2, ele reconhece. Fala, errei e vou pagar. Normalmente o Estado reconhece porque não é mais o mesmo presidente. Aconteceu uma coisa lá na ditadura militar, o presidente hoje fala assim, não, eu reconheço que em 1969 nós pisamos na bola com a sua avó. Entendeu? Não. Por que não? Porque a Maria da Penha foi na década de 80 e o Brasil aceitou a competência em 1992 e aceitou a competência da Corte em 98. Aceitou o Pacto São José em 92 e a competência em 98. Então, Maria da Penha foi antes. Como a gente não tinha aceitado ainda a competência da Corte Interamericana, parou na comissão. E foi um exemplo de sucesso, que eu falei esses dias atrás. Parou na comissão e o Brasil, ela propôs uma indenização e propôs, ainda falou, vocês têm que fazer uma lei de violência doméstica. O Brasil fez a lei e pagou a indenização para ela. Não precisou ir para a corte, já funcionou. O Brasil seguiu a solução amistosa e reconheceu. O caso Maria da Penha foi um caso de sucesso, que o Brasil falou, é verdade, nós erramos. Quanto que eu devo para a senhora? $20 mil? Tá, vou pagar e ainda vou fazer uma lei de violência doméstica e familiar contra a mulher, porque foi uma sugestão da Comissão Interamericana. Não foi uma condenação da corte. Olha que interessante. Da comissão. E funcionou. E funcionou. Então funciona também a comissão. Não é que a comissão não funciona. Funciona. No Brasil, no caso Maria da Penha, funcionou. Funcionou. Não foi para a corte, o Brasil fez até a lei, que ela falou, tá, tem que fazer uma lei interna, que vocês não têm nenhuma lei específica para isso aí. Pode fazer. Entendeu? Ela sugere, se o Estado tem que tomar vergonha na cara e seguir. O Brasil, pelo menos, fez a lição de casa. Agora, ela não consegue impor, ela não dá uma sentença e fala assim, eu determino. Ela fala assim, olha, vai pegar muito mal para você. Porque se você não fizer isso, os investidores estrangeiros não vão aí, não vai ter turismo, porque vocês matam mulher no meio da rua. E nós vamos fazer uma política aí para mostrar que você não é um país, bom. Então o Estado tem que também falar, pô, vamos cumprir, erramos. 6 anos não é possível não ter um inquérito concluído contra a casa dela. Tem vários casos internacionais que o Estado, inclusive na corte, quando a corte foi condenar, falou, Estado, e qual que é a sua defesa? O Estado falou assim, não, eu não tenho defesa. Eu assumo o erro e faz um acordo aqui que eu vou pagar a indenização. A senhora aceita tantos $1.000? Aceito. Então a corte não dá nem sentença, a corte homologa a decisão das partes. Às vezes ele não aceitava aqui ele se arrependeu, porque mudou de presidente. Demora uma ação. 10, 12, 15 anos. Demora. Igual aqui, né? Demora. Tá, então foi para a corte, vamos lá. O Estado não respondeu, não. Temos que dar hipótese para dar certo a explicação aqui. Né? O Estado não se submeteu a uma solução amistosa, foi para a corte. O que a corte faz? Julga. E ela emite uma sentença. E vocês vão anotar. A sentença da corte, já estamos terminando. A sentença da corte é irrecorrível e inapelável. A sentença da Corte Interamericana é irrecorrível e inapelável. Irrecorrível e inapelável. Irrecorrível e inapelável. E essa sentença pode determinar, normalmente, uma obrigação de fazer, para o Estado, ou não fazer. Faça isso, faça uma lei, tome medidas, não faça, não torture, uma obrigação de fazer ou não fazer, ou indenização pecuniária, mandar pagar uma indenização para a vítima. Como? Não, a sentença é definitiva. O Estado tem que cumprir.
Só se não entrou naquele prazo de 6 meses que você não consegue mais. Aí tem uma prescrição. Tá? Mas a sentença o Estado tem que cumprir. O Brasil tem que cumprir. Então, essa sentença, ela faz coisa julgada, anotem aí, ela faz coisa julgada para o Estado. E ela é de cumprimento obrigatório, ok? Cumprimento obrigatório. Tá? Agora, nem sempre a indenização pecuniária. Pode ser, como eu disse antes, uma obrigação de fazer ou não fazer. Teve uma sentença da Corte Interamericana que ela falou para o Brasil assim, você teve um assassinato contra um sem-terra no interior do Paraná, todo mundo viu quem era, todo mundo viu que era o fazendeiro, todo mundo viu atirando, mas a juíza entendeu que não tinha certeza se era ele. Arquivou. O Ministério Público recorreu, o Tribunal de Justiça do Paraná falou, não tem certeza, não dava para saber se foi ele, não, tinha até filmagem que foi, o Tribunal entendeu que não teve. Arquivou. Foi para a Corte Interamericana, a Corte falou, a decisão dela não foi pagar, não foi nada disso. Falou, reabra o inquérito e julgue novamente ele. Foi para o STJ, a STJ falou, já passou o prazo da prescrição, não podemos fazer isso. Ficou feio, porque teve uma decisão internacional que a STJ não cumpriu por uma questão processual. Mas a Corte, a decisão foi uma obrigação de fazer, não foi? Reabra a discussão e reabra o inquérito e julga. Não estou mandando condenar, julga, ele tem de ampla defesa, mas julga. Não vai falar que não tem prova, que tem todas as provas aqui. Ela refez as provas no Tribunal Internacional. Ele refez o que a juíza do interior do Paraná devia ter feito. O Tribunal Internacional falou, não tem prova? Está aqui todas as provas. Reabre e julga. E o Brasil não reabriu. Porque já tinha dado a prescrição, foi uma coisa de 20 anos atrás. Tem essas idiosincrasias do direito internacional. Meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Era isso. É muito pouco tempo, 2 horas. Eu resumi o máximo aqui. Eu falei um monte de coisa, hein? Falei bastante coisa. Agora, eu acho, na minha cabeça, sim, que vocês tinham já um pouco da bagagem. Mas, se não, eu fico à disposição. Tá? Eu fico à disposição. Das questões que eu tenho visto da OAB, com isso aí, resolve. Vamos ver. Tá? Vai ter direito internacional. Lá pelo dia 20 e pouco. Aí eu vou dar dicas de direito internacional. Extradição. Vou dar dicas de nacionalidade. Vou dar dicas de direito internacional privado. Aí vai ser uma aula de 2 horas, quase que uma resolução de questão. Porque internacional é gigante, né? Então não dá para... Tem que ir naquilo que mais cai. Ok? Obrigado, pessoal. Um abraço, viu? Vocês são heróis, hein? Clique like.